Salve pessoal, tudo bem com vocês? Assista esse vídeo até o final para você descobrir porque 2011 é o ano da revelação. Quem te ensinou, menino? Quem te ensinou? No final do século XIX, o Brasil era apontado como um festival de cores. Trata-se de uma população totalmente mulata, viciada no sangue e no espírito, e assustadoramente feia, dizia Arthur de Gobineau. Arthur de Gobineau era um diplomata, escritor e filósofo francês, considerados um dos principais e importantes cientistas da era do racismo científico. Teve essa infeliz fala ao passar pelo Brasil, estando 15 meses no Rio de Janeiro. Segundo ele, o mestiço é o mais degenerado e que o problema do Brasil é o negro. A palavra mulata, a qual Gobineau se referiu aos mestiços, era um termo muito utilizado pelos teóricos da época para se referir ao resultado do cruzamento do branco com o negro, fazendo um paralelo com o cruzamento do cavalo com o jumento. Diziam que os mestiços herdavam os problemas da raça inferior, a negra, problemas físicos e psíquicos, e que os negros eram loucos e portadores de doenças contagiosas. Em 1911, João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, no primeiro Congresso Internacional das Raças em Londres, levou a seguinte fala: o Brasil, mestiço pardo de hoje, tem no branqueamento em século sua perspectiva, saída e solução. Nesse quadro de Modesto Brocos, Redenção de Cã, Lacerda queria apresentar as conclusões dos teóricos do branqueamento, com o seguinte argumento: no decorrer de um século, 100 anos, o Brasil seria como a criança retratada. Raça miscigenada, sim, mas em transição para a brancura. E a partir daí, o Brasil abre as portas para a imigração preferencialmente europeia, com alguns incentivos, como doação de terras. Terras estas que foram negadas ao negro após a abolição da escravatura, que foram lançados à margem da sociedade, sem casa, sem renda, sem trabalho. Terra esta que é símbolo de propriedade particular do capitalismo e que estava sendo entregue de mãos beijadas ao estrangeiro. Além de branquear a nação, o Brasil também tinha um projeto de desenvolvimento econômico, o tão sonhado progresso, que tinha a ver com a economia europeia branca, e negro significava degeneração. Segundo a elite, algo totalmente contrário ao que esperava-se promover. Classe perigosa são os negros, africanos, trabalhadores, escravos e ex-escravos, dizia Silvio Romero. Silvio Romero nasceu em Sergipe no ano de 1851, advogado, e participou de um dos movimentos mais racistas que houve no país, a Escola de Recife, que se reunia nas dependências da Universidade de Recife. Isso mostra como o pensamento pulsante da Europa era recebido aqui no Brasil e reproduzido nas universidades federais. Se você pensa que esse tipo de fala só existiu naquele tempo... Ô Caco, vou falar uma coisa pra vocês. Aqui a gente tá entre amigos, tá? Sempre que tiver um pardo, o pardo o que que é? Não é aquele negão
né? Também não é o branquinho, é o moreninho da cor dele. Esses caras, tu tem que desconfiar de todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo o Pedro. O Pedro é tipo pra índio, tipo chileno, essas porra. Tô dizendo o mulato brasileiro, entendeu? Os pardos brasileiros. São todos mau caráter, não tem um que não seja. Nesse áudio, Adilson Durante Filho, conselheiro do Santos Esporte Clube, em 2019, teve uma fala infeliz e racista, a mesma vigente no início do século passado. Caso você tenha presenciado uma fala infeliz como essa, ou não tão explícita, e queira compartilhar conosco, deixe nos comentários. Além de branquear fisicamente negros e pardos, que eram abundantes naquela época, também buscava-se alvejar a mente desta população. Os parâmetros de brancura eram difundidos de forma atraente. A Europa, como apontam os estudos, era o padrão de homem branco legítimo. Portanto, o padrão social eurocêntrico, cultura, educação, economia, padrão social em geral, precisavam ser repassados a negros e pardos para que esses valorizassem tais visões e desvalorizassem e até abandonassem seus pensamentos e práticas africanas. Nos jornais e revistas eram apresentados os padrões aceitáveis na sociedade de beleza, música, roupas, etc. Segundo o censo do IBGE de 2010, a população total do Brasil era estimada em 191 milhões de pessoas, distribuídas racialmente da seguinte forma: 97 milhões eram negros e pardos, representando 51% da população. 91 milhões eram brancos, representando 47%. 2 milhões eram amarelos, representando 1%. E apenas 817 mil índios, representando 0,43%. Portanto, o Brasil era e é majoritariamente negro, desbancando a fala de João Batista Lacerda de 1911, que dizia que em 100 anos o Brasil seria branco. Embora o projeto de extinção da raça negra no Brasil não tenha vingado, nós sentimos na pele as marcas desta exclusão. Seja na educação precária, seja nos postos de trabalho inferiorizados, seja na pouca presença de negros nas universidades federais, ou seja, como infelizmente, após a abolição da escravatura, lançado às margens da sociedade, nas prisões, vitimizado pela violência policial, sem renda, sem terra, sem casa. Exatamente como no início da República. Já está na hora do Brasil reconhecer que nós, negros e pardos, somos cidadãos brasileiros de fato, sem querer nos apagar da sua memória, que participamos da construção deste país e precisamos ser inseridos efetivamente nas políticas públicas. Queremos ter uma presença mais ativa nas atividades econômicas, políticas e educacionais do nosso país, que tanto amamos. No próximo sábado, teremos uma entrevista maravilhosa com a Emilene Thalita, assistente social e negra, que carrega nas linhas da sua história as marcas deste racismo abrasileirado. Se você acredita que essa mensagem de hoje precisa ser vista por mais pessoas, se inscreva agora e mesmo no nosso canal, porque só assim o YouTube vai reconhecer que precisa indicar este canal para outras pessoas. Se curtiu esse vídeo, deixe o seu joinha
e até sábado que vem. Beijos!